existem pessoas difíceis de classificar. Um dia perguntaram ao entrevistado desta edição do comitê como ele poderia ser classificado, porque é jornalista, mas não atua no dia a dia da profissão. Apenas produz uma coluna semanal para um jornal de Manaus. É professor de história indígena, mas não tem nenhum título de historiador. É professor de antropologia, mas não é antropólogo. E é professor na Faculdade de Educação da UERJ, mas não é pedagogo. E tem um doutorado em literatura comparada. Difícil classificar Ribamar Bessa, um dos mais irônicos colunistas do norte do Brasil, e uma das principais referências no estudo da história das línguas indígenas e da literatura oral da Amazônia. Um conhecimento que ele adquiriu no tempo em que criou no quintal de casa um jornal chamado Porantim, sobre as questões indígenas, que continua inclusive sendo editado aqui em Brasília. Agora, bom mesmo é conversar com ele, ouvir suas histórias. É o que a gente vai fazer agora, nesta edição do Comitê de Imprensa. Queria agradecer, antes de mais nada, dessa tua gentileza de estar aqui com a gente, de participar dessa edição. Queria começar exatamente por essa questão cultural indígena que você conhece tão bem, já que estamos aí no mês do Dia do Índio. Essa questão das línguas parece uma questão muito séria. Eu estava lendo que de 1500 para cá já desapareceram mais de 1000 línguas indígenas, né? É um problema sério, quer dizer, do ponto de vista da preservação cultural, que a gente sabe que começa pela preservação da própria língua, né? O importante dizer também é que se desapareceram cerca de 1000 e poucas línguas, é importante, os brasileiros não têm consciência disso, de que existem ainda, faladas hoje no Brasil, 188 línguas indígenas, que estão resistindo, né? E que hoje, com a Constituição de 88, os índios têm garantido o direito de serem, de usarem sua língua, de serem alfabetizados nas suas línguas maternas, né? E de ser essa língua ser usada como língua de instrução, ou seja, que no ensino fundamental se vai ser dado na língua indígena. E os conteúdos são dados em língua indígena. E o português vai ser ensinado como segunda língua, não mais como foi durante 500 anos, para substituir a língua indígena, mas para dar um elemento a mais, um instrumento a mais, como nós aprendemos inglês. Nós não aprendemos inglês para substituir o português. Aprendemos para nos comunicarmos quando tivermos necessidade de usar esse instrumento, né? Então eu acho que existe uma resistência, quer dizer, e eu acho que da Constituição para cá, a gente caminhou bastante. O meu trabalho hoje consiste em participar de cursos de formação de professores indígenas. Eu trabalho com os índios Guarani do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Participei de cursos de formação para os índios Tuiuca e Tucano do Alto Rio Negro, do Rio Tiquié, dos Ticunas do Alto Solimões, de 9 etnias do Acre. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo, né? Está acontecendo. Os índios estão conscientes daquilo que o Fernando Pessoa dizia: minha pátria é minha língua, né? Então, eles têm aquela visão de que eles têm uma pátria grande, que é o Brasil, mas eles têm uma pátria pequena no sentido demográfico, mas que é importante, que eles querem manter. Do ponto de vista cultural. Agora, nesses estudos das línguas indígenas, da história dessas línguas indígenas, você deve ter se deparado com algumas surpresas interessantes, e é sobre elas que eu queria que você falasse um pouquinho. Curiosidades. Deve haver várias, né? A gente tem, por exemplo, na Amazônia, a primeira língua falada pelos brasileiros e pelos amazonenses não foi o português, né? Quando os portugueses chegaram aqui, existiam mais de 1000 línguas. E a língua que foi usada como língua de comunicação entre portugueses e mestiços, filhos de portugueses e índias, foi a língua geral. O Nhengatu, que era o Tupinambá, né, que os jesuítas usaram como língua de catequese.
chamavam de língua geral. Língua geral e que deu o Nhangatu. Então, essa língua, que era o Tupinambá, ela foi se formando como língua geral, falada por índios de distintas filiações linguísticas, por negros e por portugueses. Então, ela, nesse contato de línguas, o Nhangatu foi se formando. Ela não é exatamente o tupi, né? Ela é uma língua de base indígena do Tupinambá, que é uma língua de filiação tupi. Mas ela já avançou, ela modificou. ganhou uma opção se você comparar a gramática feita pelo Anchieta na segunda metade do século XVI, ou pelo padre Figueira, na primeira metade do século XVII, com as gramáticas do século XIX, você já vê que são línguas diferentes, né? Agora, nesse contato, também aconteceu empréstimos de língua. Por exemplo, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram o cachorro. Os índios desconheciam o cachorro. E os índios passaram a denominar o cachorro, que em língua tupi, a onça era chamada de iauar, jaguar, eles passaram a chamar o cachorro de jaguar. Mas se o cachorro é jaguar, como é que vai ficar a onça? Né? Então, no Nhangatu eles começaram a chamar a onça de jaguareté. O ET é o verdadeiro jaguar. A verdadeira onça ficou sendo jaguareté, ficou sendo a onça. E o cachorro continua até hoje, nas línguas tupis, ser chamado de jaguar, de iauar. O mesmo aconteceu com o boi. Eles trouxeram boi, não havia boi aqui. Os índios passaram a chamar de tapi, que era anta. Mas se o boi é um tapi, como é que fica a anta? Aí a anta passou a ser tapireté, a verdadeira anta, e o boi de adaptações, esse processo que ocorre toda vez que existe contato entre línguas, de empréstimos, nesse contato as línguas vão se modificando e já me avisam ali que nosso tempo já tá no finzinho, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre a história dessa cultura oral, essas histórias, essas lendas, essas coisas. Isso está preservado? Pois é, tem uma literatura riquíssima que na segunda metade do século XIX... Isso é oral, né? Transmissão oral é difícil de manter. Você não tem uma coisa escrita no papel, é uma coisa. Pois é. Mas está se mantendo? Mas, pois é, tem muita coisa que se mantém, tem outras que se perderam. Os índios, por exemplo, levaram as suas literaturas, das suas veiculadas nas suas línguas particulares, no Munduruku, no Tucano, etc. Eles levaram para a língua geral parte dessa literatura. E parte dela foi trabalhada... E aí, codificado, ficou, né? Ficou porque no final do século XIX surgiram os tupinólogos que coletaram essa literatura. O Couto de Magalhães, o Stradelli, o Charles Frederick Hatt, que era um canadense. São estudiosos que aprenderam a língua geral, apaixonados por essa literatura, porque ela é fascinante. E para conhecer melhor essa literatura. E com isso, eles preservaram para nós alguns desses relatos muito importantes. Ainda bem. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, Ribamar Bessa explica um boato que corre por aí, segundo o qual ele é o maior fechador de jornal do Brasil. Daqui a pouco.